Olá, pequeno gafanhoto, que bom que vocês estão aqui. Hoje é diferente, porque eu convidei quem estava disponível para participar dessa gravação aqui do vídeo explicativo da modulação da semana. Porque eu resolvi fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque o tempo da pessoa aqui é curto, então a gente precisa otimizar. Então, eu tenho a análise da modulação do grupo Master Quantic, que eu vou explicar, e vou fazer também, trazer mais conteúdo sobre a ativação Pontes de Graça, que vai acontecer a segunda ativação na quinta-feira, às 7 horas da noite. Então, ao invés de fazer na quinta-feira as duas etapas, eu resolvi antecipar a etapa 1, que é a parte da explicação, para hoje, porque o que eu encontrei no campo do grupo reverbera totalmente com o que a gente está trabalhando na ativação. Então, eu consigo fazer uma coisa só e fica muito mais fluido, mais fácil. E aí eu avisei, em cima da hora, o pessoal do grupo, quem tivesse disponível, que quisesse entrar, porque depois a gente pode trocar ideias aqui, pode conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Então, já entendam que hoje é diferente. E se tiver perguntas, eu vou responder. Então, vocês já estão sabendo. Vamos lá. A gente tem a nossa modulação semanal, que tem como objetivo alinhar o nosso campo com a liberdade financeira com propósito, tá? E como é que eu faço esse trabalho? Eu mapeio com a Morphos, essa linda que está aqui atrás de mim, eu mapeio com a Morphos as dissonâncias entre o campo que o grupo está vibrando agora do campo com a total liberdade financeira com propósito. E aí eu encontro as dissonâncias desses campos, né, desses dois campos, e vou promovendo as modulações. O que é importante? Por que os vídeos semanais eles são tão necessários? Porque eles ajudam a gente a ancorar mais rapidamente a modulação. Porque eles trazem ganho de consciência. E a Morphos, o primeiro fator de ação da Morphos é exatamente fazer com que aquilo que está no nosso inconsciente brote, que dê na cara da gente, porque aí a gente não pode fingir que não está vendo. Então, é muito natural que após uma modulação, situações de conflito ou situações que a gente pode nomear, né, como desafiadoras, surjam porque elas estão mostrando padrões, crenças ou comportamentos que estão limitando a gente e foram atiçados por conta da modulação, para que a gente olhasse para eles e pudesse lidar com eles. Então, por isso, esses vídeos são tão importantes. Então, vamos lá. O que a gente encontrou no campo dessa semana? Qual o padrão energético que está reverberando no grupo, no agora? Padrão energético de repetição. Então, vamos lá. Nós estamos, enquanto grupo, vibrando a repetição de ciclos, vibrando a repetição de limitações. Então, a grande maioria de nós no grupo, todos nós, mais ou menos, está vivendo situações de repetição que não conseguiu transcender. Cada um de vocês vai identificar aí aonde é que está mais forte essa repetição. Então, por exemplo, caramba, todo mês eu fico endividado. Todo final de mês eu fico endividado. É um processo que se repete há mais de um ano. Meu dinheiro nunca dá até o final do mês. Nunca sobra. Eu nunca consigo respirar. É sempre a mesma coisa. Está aí identificado o padrão de repetição. Toda vez que entra um dinheirinho extra, acontece alguma coisa e esse dinheiro vai embora. Toda vez acontece. Então, está aí identificado o padrão de repetição. E esse padrão de repetição, ele limita os nossos saltos. Ele faz com que a gente salte sempre para realidades que reverberam na mesma frequência. Então, a gente tem a sensação de que está vivendo sempre a mesma vida. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Vocês conseguem olhar
para a trajetória de vocês esse, porra, são de tanto tempo para cá, o ano vai passando, mas só mudam os números, porque a vida está a mesma coisa. É exatamente isso que o padrão faz. Faz a gente entender, né, com o nosso olhar linear da construção dessa realidade, que a vida é sempre a mesma. Não é a mesma, mas a gente vai se conectando com as linhas de tempo e as possibilidades que são ressonantes. Se eu estou há um ano na mesma frequência, eu vou continuar me conectando com realidades da mesma frequência. O universo dá mais do mesmo. Por que vocês estão cansados de ouvir aí? Para ser abundante, para ter abundância, precisa vibrar o quê? Abundância. Porque o universo dá mais do mesmo. O universo sempre vai responder à sua frequência. Não importa o que você fala, não importa nada. O universo ele só entende frequência. Então, se a sua frequência é X, todas as situações que estão acontecendo na sua vida estão reverberando a ressonância com X. Todas elas. Então, se eu estou falando que a gente está aqui vibrando enquanto grupo, num padrão de repetição, é porque todas as nossas dinâmicas profissionais e financeiras estão rodando ali atrás do rabo. Sempre a mesma coisa. Você faz, mas o resultado... Você tenta, mas o resultado é sempre a mesma coisa. Você roda, e no final você está sempre no mesmo lugar. Tá? Então, esse é o padrão que foi encontrado. Qual a crença que está sustentando esse padrão? A crença da escassez. A crença da escassez é a crença que está sendo repetida através do nosso campo energético. Então, todo esse movimento de repetição vem da crença da escassez. O que é? Como eu posso perceber a crença da escassez? A escassez, ela está se referindo só a não ter dinheiro no banco ou no bolso? Não. A escassez, ela fala de falta, da nossa percepção de falta. Então, ao invés de eu estar sentindo amor, eu estou sentindo falta de amor. E aí eu procuro relacionamentos, vou atirando para tudo que é lado, para quem cair primeiro, estou pegando. Por quê? Porque eu estou vibrando na escassez. Eu estou olhando para a minha vida através da lente da falta. Eu estou sentindo falta de alguém. Eu estou sentindo falta de amor. Se eu estou sentindo falta, eu vou atrair para mim, eu vou trazer para mim situações ou até mesmo pessoas que vão reforçar o meu sentimento de falta. Nesse caso, de me sentir sozinho, por exemplo. Quando esse processo é trabalhado no emocional, no relacionamento. Por quê? Porque a escassez, na verdade, ela é uma grande parceira, tá? A escassez não existe, ela é uma inversão. Só o que existe é a abundância. Mas existe a não percepção da abundância, que a gente nomeia de escassez. Como o universo ele só me traz aquilo que eu reconheço, então, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida e não reconheço a abundância nela, eu experiencio aquilo que eu chamo de escassez, de falta. É fácil de entender ou é complicado para vocês conseguirem trazer isso para a dinâmica de vocês no dia a dia? Fala aí para mim. É fácil ou é difícil? Vocês conseguem? Fala aí, Marcelo. Consigo. Tá bem claro, sim, Renato. Consegui entender, sim. Com os seus exemplos e trazendo para a minha realidade, consegui entender. Show.
Show. Então, vamos lá. Só que essa crença, ela não trabalha sozinha. Ela precisa de uma ferramenta para ela acontecer na nossa vida. Qual é a ferramenta que nós, enquanto grupo, estamos utilizando? A autossabotagem. Então, como é que está o processo? O meu campo, ele é o de repetição de padrões por conta da minha crença de escassez, o meu olhar de falta, que é o mesmo olhar de falta do ano passado, sabe? Do mês passado, do ano passado. Eu olho, por exemplo, para a minha situação financeira e eu só enxergo falta de dinheiro. Se eu só enxergo falta de dinheiro, eu vou experienciar mais dessa falta. E qual o mecanismo que essa crença de escassez utiliza para que eu experiencie mais falta? A autossabotagem. E aí, como a autossabotagem vai fazer? Ela vai trazer para mim situações onde eu vou procrastinar, aonde eu vou perder prazos, por exemplo, por desatenção. Eu vou desenvolver um trabalho meia boca para alguém, me autossabotando, anulando a minha capacidade de promover abundância para mim mesma. Vocês entendem que tudo isso acontece ao mesmo tempo? A gente tem uma crença que é uma lente. É o óculos que eu uso para identificar a mim e a realidade que está acontecendo. Certo? É a nossa crença. A ação é como eu me comporto a partir dessa crença. É autossabotagem. Então, por exemplo, se eu sou uma funcionária incrível, estou num campo de repetição, eu venho de uma história em que eu saboto todos os meus empregos. Estou no momento agora, estou trabalhando, está reverberando o quê? Essa repetição de padrões, a crença da escassez, vai ter uma promoção na minha empresa. E eu sou totalmente qualificada para essa promoção. Vou colocar o meu nome lá e vou concorrer à vaga. E tem total chance de eu conseguir. E aí, o que eu faço? De forma inconsciente, não só eu não consigo a vaga, como eu sou mandada embora. Entende? Algo acontece, aí a gente fala, meu Deus, nasci cagado de urubu. Não é possível. Tudo dá errado. Não, não dá errado. É o seu padrão de ação que está vibrando na escassez, na falta. E você está se auto-sabotando para gerar essa falta. Certo? Qual o arquétipo que está alimentando? Qual é a caixinha, né, que está... Fala, Gabi, você quer perguntar alguma coisa? Aconteceu comigo sobre a promoção e mandado embora, exatamente isso. Pois é, gata, é o campo. E aí você vê, cara, você tinha talvez tudo para ter a promoção. Mas o campo não permite. 3 meses, eu tinha 3 meses, completado 4, e aí o pessoal falou assim, você começa hoje o treinamento para promoção. Aí eu super empolgada, tudo bem. Aí eu comecei em agosto, aí do nada, dia 2 de setembro, eu fui mandada embora sem justa causa. E ninguém soube me explicar por quê. Gabi, agora você sabe. Agora eu sei. Agora você sabe. Não foi o RH que te explicou, não, mas foi o R de Rê para te explicar, tá vendo? Sim. É isso, gente. O campo não mente. O campo, ele é extremamente cirúrgico. Ele mostra pra gente todos os padrões e por que as coisas acontecem. E aí a gente vai mais além. A gente vai falar agora do arquétipo,
Qual é o arquétipo que está regendo essa nossa dinâmica com a liberdade financeira nesse momento? Com esse campo repetitivo, com essa crença de escassez e com o padrão de ação da autossabotagem. É o arquétipo, deixa eu trazer aqui, da força do tarô. Então, esse arquétipo é uma mulher com a mão dentro da boca de um leão, o leão ali totalmente entregue àquela mulher com uma postura, né, de poder pessoal e de confiança nela mesma, por estar com a mão dentro da boca desse leão, aonde ela se garante. Então, vamos lá, o que é essa carta? Qual é a mensagem desse arquétipo para a gente? A mulher, ela é a consciência, tanto que ela tem um chapéu que é o símbolo do infinito. Então, ela está representando ali a consciência sobre o quê? Sobre aquilo que é visceral em nós, aquilo que é animalesco, que são o quê? As nossas emoções desenfreadas. Então, a carta da força fala que, para que a gente possa sair desse padrão energético repetitivo, onde a gente está sempre vivendo as mesmas dinâmicas. Muda o CPF, muda a empresa, mas a situação é sempre a mesma. Para a gente sair disso, para sair do padrão de ação da autossabotagem, a gente precisa dominar as emoções. Não adianta não praticar a autoconsciência e o estado de presença. Sem estado de presença, não há domínio das emoções. A situação acontece e você reage ao que acontece. Essa reação, essa reatividade é o leão botando a mão dentro da tua boca. É o contrário. É você ajoelhado e o leão com a mão dentro da sua boca. Quando você reage. É o reativo, o instintivo, agindo no lugar da consciência. E vocês já sabem que o que cria são as emoções. O que colapsa a função de onda é a vibração. Emoção é o nome, as emoções são os nomes que a gente dá às frequências, às faixas de frequência. Porque só existe frequência. Para que a gente possa entender e lidar com essas frequências, a gente entende que quando eu estou me sentindo de tal jeito, eu vibro numa faixa tal e eu dou o nome disso de alegria. Eu nomeio aquela faixa de amor. Eu nomeio uma determinada faixa de vergonha. Eu estou dando um nome para uma frequência. Então, a emoção é a percepção da frequência na matéria. Todo mundo concorda com isso? Concordamos? Então, e quando é que eu consigo saltar de um presente para um próximo presente, para um próximo instante do agora, com uma frequência idêntica ou mais elevada à que eu estou vivendo agora? Quando eu domino quem? As emoções. Porque, de forma consciente, eu escolho qual a frequência que eu quero vibrar. Eu trago para mim memórias, ou no corpo, ou utilizo de recursos externos, ou técnicas, ou amorfos, e me conecto com uma frequência mais alta. De forma intencional. Mas quando que eu posso fazer isso? Quando eu estou no estado de presença,
a ponto de perceber que houve uma conexão com uma energia densa. E aí, antes de eu responder automaticamente, eu mudo a frequência. Escolho responder de outra forma. Posso dizer para vocês que utilizo o princípio hermético de causa e efeito para alterar a frequência. Fala, Marcelo, depois a Gabi fala também. Vai lá, Marcelo. O estado de presença aí é para eu entender o que aquela situação quis trazer de ensinamento para mim, para ir, a partir disso, desse entendimento, escolher com qual emoção reagir. É isso, né? Marcelo, o estado de presença é mais que isso. O estado de presença é você entender que passado e futuro não existem. Estado de presença é você entender que o único momento que existe é o agora. Você salta de agora em agora. Você não salta para o futuro, ok? E nem salta para o passado. Você salta de agora em agora. Só que a gente faz isso de forma inconsciente. Então, a gente tem uma percepção linear de como a vida acontece. Como se ela fosse um acontecimento linear. Que os dias vão se passando e a gente projeta o futuro e vai construindo o futuro até que aquilo acontece. Essa é a nossa percepção linear. O estado de presença é a consciência atuando na fisicalidade. É você estar totalmente desperto, entendendo que a etiqueta que você coloca naquilo que te aconteceu agora, associado à frequência que você responde ao que aconteceu agora, é o que vai criar o seu próximo momento do agora. Entendeu? E aí, quando você está nesse estado de presença, a coisa está acontecendo e você está no lugar do observador, acima da realidade, você está no estado de consciência, você consegue olhar aquilo e escolher como é que eu vou responder. Como é que eu quero me conectar com essa situação? Por exemplo, vou dar o exemplo da Gabi aqui, que ela estava num trabalho, aí ela foi chamada para fazer, né, um período de experiência para uma promoção, e ao invés da promoção, ela recebeu um desligamento da empresa sem que ela entendesse o motivo disso. Digamos que eu sou a Gabi e isso aconteceu comigo agora, tá? Eu estava cheia de expectativa, fazendo planos para o aumento de salário, fazendo planos para o próximo cargo, e aí, achando que estou arrasando, que está tudo lindo, tudo maravilhoso, chego para trabalhar, sou chamada no RH e recebo a informação de que eu fui desligada. E aí, eu tenho duas escolhas. Eu posso fazer como a Gabi colocou ali a carinha, de triste, chorosa, por conta da decepção daquele momento. E aí, conforme eu olho aquilo e identifico como uma rejeição pessoal, olha, preste atenção no que eu estou falando agora, gente. A gente leva tudo para o pessoal, ok? Então, aquela ação, na verdade, é tida por mim, é percebida por mim como uma rejeição pessoal. Essa rejeição pessoal, ela é uma memória traumática da minha infância, aonde em algum momento eu vivenciei a rejeição, ou de pai, ou de mãe, ou em algum aspecto, foi de lá. E aí eu tenho a memória vibracional de como eu me senti da primeira vez. Quando eu olho essa situação e me conecto a essa memória, eu sinto tudo aquilo de novo. A rejeição. Olha para onde o meu padrão vibracional foi. E aí, qual é o meu próximo momento do agora? É quando essa frequência de rejeição vai se colapsar
Eu tenho um universo de possibilidades ali à minha disposição. Quem vai escolher qual dessas possibilidades vai ser o meu próximo agora? A minha frequência. Então, a minha frequência de rejeição, de frustração, de raiva, né? Ou de sentimento de incapacidade, seja lá o que a Gabi sentiu, vai conectá-la ao próximo instante do agora. E aí, ela vai experienciar mais um pouco disso. Ela vai chegar em casa e vai contar para os familiares o que aconteceu. Não sei como é a vida da Gabi, mas digamos que alguém da família dela fala assim, mas de novo? Mas toda vez é isso? Você deve ter feito alguma coisa errada. Não é possível, ninguém manda ninguém embora à toa. Você deve ter feito alguma coisa errada. Mais um sentimento de rejeição de novo e frustração. Aí vai conectar com uma outra possibilidade que vibra o quê? Na mesma frequência. Então eu vou vivendo dinâmicas repetidas a nível de frequência, experienciando mais daquela frequência. Até quando? Até quando a Gabi chega e fala assim, chega disso. Deu para mim. Não vou mais ficar carregando esse caixão debaixo do braço. Vou fazer alguma coisa por mim. E aí, ela muda o padrão de frequência dela. Essa é uma possibilidade, certo? Mas como a Gabi poderia ter lidado com isso se ela estivesse no estado de presença? Naquele momento. Se ela já estivesse no instituto, como ela poderia ter lidado com isso? Recebeu, chegou lá cheia de tesão para trabalhar, e aí recebeu a notícia de que foi mandada embora. O que a Gabi faz? Gente, agradeço demais a oportunidade. Aprendi muito com vocês nesse período. Foi menor do que eu imaginei que fosse, mas eu tenho certeza que foi o suficiente para que vocês pudessem deixar uma marca bacana em mim. E eu acredito que eu também deixei um pouquinho da minha marca com vocês. Obrigada pela oportunidade. Saio. Quando eu saio, eu digo para o universo assim, universo, estou livre, estou disponível. Vou escolher agora o que eu quero fazer. Para onde eu quero ir? O que eu quero desenvolver agora? Eu gostava mesmo desse trabalho? Ele era aquilo que aquece o meu coração ou eu estava nesse trabalho só por dinheiro? Então, o que eu estou olhando como uma nova oportunidade que o universo me dá para que eu possa estar num lugar mais adequado ao meu propósito? Aonde eu possa realmente estar mais feliz. Aonde eu possa realmente me sentir valorizada. Porque entendam, não existe erro. Se a Gabi foi desligada daquela empresa, é porque o que a Gabi precisava energeticamente receber daquele lugar, ela já tinha recebido. Então, o tempo dela ali acabou. Ela não seria mais feliz ali. Toda a experiência que aquele lugar tinha para trazer para a Gabi de aprendizado foi desenvolvida, foi aprendida. Então, agora, o universo está dizendo, Gabi, ó, essa porta aqui fechou porque tem uma outra porta incrível para ser aberta aqui para você. Só que para essa segunda porta se abrir, que é uma porta mais alinhada com o que você deseja, essa aqui precisava fechar primeiro. E aí, quando eu confio na vida, eu não me perturbo com os acontecimentos. Eu sei, eu posso não entender o porquê, mas eu sei que tudo o que acontece é para me favorecer de alguma forma. Porque o universo trabalha a nosso favor. Ele trabalha por nós, para nós.
Entendem? Então, se a Gabi tivesse se conectado ao universo, eu não sei o porquê, não entendo ainda. Mas eu confio. E tá tudo certo. E bola para frente. Mantido a frequência ali, ó, alta. Vamos lá. Uma nova história vai começar. Uma nova oportunidade vai acontecer. Não sei como, não sei por quê, não sei por onde, mas o universo vai dar o jeito de trazer para mim. O que ela iria conectar? Com um outro agora que poderia já começar a levá-la para onde ela tem que ir. Tipo assim, saiu, no dia seguinte recebe uma ligação. Gabi, você está trabalhando? Não, pô, não tô não. Acabei de ser desligada da empresa. Poxa, que bom, eu tenho uma vaga aqui que é a sua cara na empresa tal, com salário Y, fazendo uma coisa que é muito mais bacana do que ela fazia antes. Por quê? Por conta da frequência. Entendem? Então, quando a gente olha, porque nenhum acontecimento é positivo ou negativo. A Gabi ter sido dispensada não foi algo ruim. Recebi a mensagem, mas engravidei. Aí, ó, o universo está te dizendo alguma coisa, Gabi, que você precisava estar em casa para essa gestação. O universo tem os seus motivos. Se a gente confia, não tem por que ter medo. Então, o que acontece? O que está acontecendo na minha vida, ele só vai ser definido como bom ou ruim quando eu escolho. Vocês têm essa consciência? Que é cada um de vocês que escolhe se algo que está acontecendo agora é uma coisa boa ou uma coisa ruim para vocês. Vocês definem. Uma outra coisa, a gente tem o vício de tudo aquilo que é, na verdade, não há nada ruim, no final é sempre bom. Nem precisa ser no final, não. É bom sempre. De alguma forma, é sempre bom. Mas é isso. Não existe. Os acontecimentos, eles são neutros. Neutros. Quem vai definir somos nós com a nossa lente. Como eu quero enxergar aquela situação? Qual a lente eu vou colocar nessa situação? A lente que eu vou usar a partir de hoje é que tudo que acontece na minha vida é para o meu benefício, assim como a Tati falou. Tudo que acontece na minha vida é para me beneficiar, mesmo que eu não entenda como isso vai acontecer. Tudo agora está fazendo sentido. Pois é, Gabi. Vê, ó, tá vendo? Então, a partir de agora, essa é a minha lente. Tudo me favorece. Tudo é o universo cuidando de mim, me auxiliando, me favorecendo. Então, tudo que acontecer é essa lente que eu vou colocar. Então, se eu tenho essa lente, qualquer coisa eu vou colocar uma substância o quê? Favorável. Com uma frequência alta, uma frequência de confiança, uma frequência de segurança, uma frequência de estabilidade, uma frequência de alegria, de tranquilidade. Completamente diferente de quando eu fico à mercê de quem? Do leão. Eu fico oscilando. Gente, o princípio do ritmo, princípio hermético do ritmo. Eu fico de um extremo ao outro. Pulando, brincando de gangorra. De um extremo ao outro. A Tati falando aqui, ó, passei mal um pouco antes do voo, parecia ruim. Saí da última fila do avião, deixa eu abrir aqui para ler. Saí da última fila do avião e eu e a família fomos levados para a 9ª fila sem barulhão no fundo do avião. Pois é, gente, o universo, se você mantém a sua frequência, ele sempre dá um jeito de transformar aquilo em algo melhor. Sempre. Mas depende do seu padrão vibracional. De você manter a ancoragem de um padrão vibracional
alto, favorável ao que você quer experienciar. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro como que o arquétipo está agindo para trazer para a gente o aprendizado que é necessário? A gente precisa dominar as emoções. A gente precisa estar no estado de consciência, que é o estado de presença. Vou pegar aqui o exemplo da Tati. A Tati começou a passar mal no voo. Ela poderia ter ficado irritada, né? Estava passando mal, irritação é um pulo. Fácil, fácil. Mas não, muito provavelmente a Tati manteve o padrão dela, não se conectou com pensamentos e sentimentos densos. Ah, Tati, dá-lhe FT. Começou lá na FT, né? Limpando, limpando, limpando. E aí a comissária veio, ou o comissário, e levou a Tati para um lugar para que ela ficasse mais confortável, ela e a família. É assim que a vida funciona. E é assim para tudo. Não é assim só para uma determinada situação. Funciona para tudo. Mas a Tati estava no estado de presença. Porque ela começou a passar mal. O que ela fez? Ela deixou aumentar? Não. Ela pegou e já usou a ferramenta. Quando ela usou a ferramenta, o que aconteceu? Ela manteve o padrão, liberou aquilo que estava ali fazendo ela passar mal, manteve o padrão vibracional e pôde ser direcionada para um lugar melhor. Agora, se ela ficasse reclamando que estava passando mal, se fazendo de vítima, o que teria acontecido? Com certeza algo bem diferente. Teria encontrado uma comissária ou um comissário grosso, sem nenhuma vontade de ajudar. O marido podia ter ficado chateado, a criança ficar nervosa e irritada, porque criança sente o campo, e podia ficar um caos. Certo? Então, o que vai definir, gente? A gente precisa ter isso muito enraizado dentro da gente. O que cada um de vocês está sentindo agora, nesse exato momento? O que vocês estão sentindo agora? Presta atenção em vocês. O que vocês estão sentindo? De verdade, vai lá dentro e busca. Meu corpo está expansivo? Meu corpo está contraído? Está tenso? Eu estou me sentindo alegre? Ou não? Eu estou meio borocochô? Estou com dor? Estou com algum incômodo? Como é que eu estou me sentindo? Então, se o que você está sentindo agora não é o que você gostaria de estar sentindo, por que você não está fazendo nada para mudar isso? Se você sabe que essa frequência vai criar um novo momento do agora que você vai ter mais disso. Então, o que eu faço? Eu uso uma ferramenta. Marcelo tem amorfos, a Cris tem amorfos. Usem amorfos. Ah, estou na rua, estou num lugar onde não dá para usar amorfos. Usa FT. Ah, não dá para ficar dando toquinhos da FT no meio da rua. Ok, tem um áudio que eu fiz para vocês lá no Instituto. Bota o áudio, bota o fone, bota o áudio, senta num cantinho, fica um pouquinho quietinho. 10 minutinhos. Foca na sensação ruim que vocês estão sentindo, ou no pensamento, ou na dor, no incômodo. Deixa o áudio trabalhando. Ah, não consigo fazer isso agora. Gente, chama a Violeta. Fecha o olho, vê o corpo todo violeta, em volta, tudo violeta, para transmutar a sensação, para se conectar a um padrão mais elevado. Façam alguma coisa. Entende? Então, são essas coisas que nós que somos... Só um minutinho.
Então, vamos lá. Quando a gente está vivendo, e a gente vai entrar agora, né, na segunda parte do nosso vídeo, e a gente precisa entender o seguinte: nós estamos num momento planetário que o papel do terapeuta mudou. As pessoas agora, elas precisam aprender a tomar as rédeas do seu poder pessoal e do seu processo de autocura. Nós, na era de peixes, na era bíblica, né? Nós estávamos ali sendo regidos pela era de peixes. A era de peixes era uma era em que nós precisávamos de pessoas que cuidassem de nós, de pessoas que desenvolviam um papel de mestres, ou de curadores, ou de terapeutas para nós. Pessoas que pegavam a nossa mão e diziam: deixa que eu te ajudo. Eu te ensino como fazer e vou com você. Ou então, pessoas a quem a gente colocava, né, o poder de curar a nossa vida. Padres, pastores, pais de santo, certo? Então, assim, isso era a era de peixes. Tá certo ou tá errado? Naquele momento, era o que precisava que a humanidade experienciasse. Não tem certo nem errado. Então, foi o auge. Várias pessoas surgiram como gurus, né? Como grandes mestres, pessoas que tinham seguidores, né? Para que essas pessoas pudessem reverberar para elas a cura. Só que o momento de Aquário não é mais isso. O aprendizado é outro. O desenvolvimento é outro. O desenvolvimento é você, pequeno gafanhoto, é o grande mestre de si mesmo. O processo de cura é autocura. O terapeuta, ele deixou de ser o curador para ser aquele que aponta o caminho da autocura. Padres, pais de santo e todos esses seres que tinham esses cargos, né, de sacerdócio, a tendência é que em algum tempo, pouco tempo, isso deixe de existir. Porque cada um de nós será o sacerdote da própria vida. Será o pontífice da sua história. Então, vocês precisam entender que vocês têm a missão de curar a si mesmos. E eu fico muito feliz em ver vocês aqui num chamado relâmpago, porque eu sei que vocês estão comprometidos com o processo de vocês. Mesmo que vocês ainda olhem para o processo de vocês e falem assim: poxa, eu podia ser melhor, eu podia fazer mais, eu podia investir mais, eu podia... Ok, e pode. Realmente pode. Mas isso não invalida tudo que você vem fazendo. E isso é um treino, olhar para si mesmo, olhar para a sua trajetória com amor, com compaixão, com gentileza, com reconhecimento. A gente é capaz de ser gentil e de reconhecer a trajetória de qualquer pessoa, mas é muito difícil reconhecer a nossa. Certo? A validação, a gente só entra no processo da validação quando você tem milhares de seguidores ou milhares de reais. Aí você consegue olhar para você e dizer assim: caramba, agora eu dei certo. Agora eu tenho sucesso. Agora a coisa aconteceu. E esquece que o externo é só um reflexo do interno.
Se esse sucesso, se eu não consigo reconhecer esse sucesso dentro de mim com o que eu já faço agora, se eu tô com, nós somos hoje aqui 5 pessoas. Se eu não tenho a capacidade de olhar para essa sala com 5 pessoas e reconhecer o sucesso aqui, eu não vou poder ter uma sala para 1000. Entendem? Poderia não ter ninguém. Poderia não ter vindo ninguém. Ainda assim, eu estaria fazendo o vídeo feliz da vida. Porque não importa quantas pessoas vieram. É interno. É o que eu posso oferecer. E o meu tesão em oferecer. O meu prazer em poder oferecer o meu melhor. Isso, para mim, valida o meu sucesso. E aí ter 1, 5, 10, 1000 pessoas não faz diferença. Não é porque eu tenho 1000 pessoas que eu vou estar animada. Eu vou estar animada se não tiver gente. Do mesmo jeito. Em algum momento alguém vai assistir e vai servir para alguém. Entendem isso? E é nesse momento que a gente vai ligar agora ao trabalho que a gente está desenvolvendo de pontes de graça. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. O segundo trabalho, né, a segunda sessão de pontes de graça, ela é ativando todas as pontes de graça. A primeira, nós ativamos a graça em nós, em cada um de nós. Agora, nós vamos ativar a graça em todos nós, num coletivo, numa egrégora que reverbera a frequência da graça. Tá? Então, vamos lá. A gente vai falar mais do momento que a gente vive agora, tá? Dessa percepção, da necessidade da mudança desse paradigma agora. Nós falamos um pouco na semana passada e a gente vai voltar e reforçar nessa semana. Então, vamos lá. A gente aprendeu desde cedo que tudo de valor precisa custar o quê? Caro. Não só caro financeiramente, mas caro emocionalmente. A gente valoriza aquilo que nos desestabiliza. Vamos lá. Marcelo é o único homem entre nós, então ele vai ser a minha cobaia. Marcelo, abre o seu microfone aí e me responde o seguinte. Existem 2 mulheres, ambas igualmente interessantes, certo? Todas as 2 no padrão que você gosta, tá? Mulheres inteligentes, mulheres autossuficientes, ali do seu tamanho, certo? Sendo que uma delas é completamente livre no sentido de, cara, se você quer estar comigo, tudo bem, vamos estar junto. Mas se você não quiser estar comigo, tá tudo bem também. A gente fica amigo e vida que segue. E tá tudo certo. Ela não paga pau para você. Sabe? Ah, vamos sair. Ah, Marcelo, desculpa, mas hoje eu não posso porque eu marquei de sair com as meninas. E eu vou sair com as minhas amigas. E você tem uma outra que é exatamente o contrário. Ela está sempre te esperando. Ela está sempre disponível. Ela não faz você ficar com a pulguinha atrás da orelha nunca. Ela está sempre deixando claro para você que ela está com os 4 pneus arriados. Qual das 2 é mais interessante? A primeira delas, com certeza, né? Sem dúvida. Pois é. Por quê?
Porque tu gosta de drama. Tu gosta de confusão. Se você quer aquele relacionamento porque você está viciado em adrenalina, em altos e baixos emocionais. Aqui, ó, o leão dentro da sua boca, segurando você, dominando você. Entende? Então, a gente valoriza tudo aquilo que nos desconcerta emocionalmente, que nos desestrutura emocionalmente. A dor virou critério de mérito. O problema não é o esforço, é a naturalização do sofrimento como identidade. Eu dei um exemplo, mas a gente pode trazer isso para o trabalho. Por exemplo, quantas pessoas morrem de orgulho de dizer que trabalham 18 horas por dia, que trabalha todos os finais de semana para construir o seu patrimônio, investindo no seu futuro. Quantas pessoas se colocam como, não, eu preciso, porque para chegar aonde eu quero chegar, eu não posso me distrair. E aí eu trabalho igual um burro de carga. Quantas pessoas acham isso incrível? E aí aquelas pessoas que conseguem o mesmo resultado, ou até resultados melhores, trabalhando muito menos do que esse, são mal vistas. Acreditam nisso, gente? Por quê? Porque deve ter alguma coisa de errada com essa pessoa. Eu não vejo ela trabalhando. Como é que ela foi promovida? Deve estar dando para o chefe. Com certeza. Porque enquanto tem um outro se matando de trabalhar, tem uma outra pessoa que tem uma outra dinâmica com o trabalho. Ela consegue produzir bem, produzir rápido e ter vida. E ter relacionamentos, e ter amizades, e viajar, e fazer tudo aquilo que ela gosta de fazer. Ela tem uma outra vibe. É o que ela vibra trabalhando, né? É a diferença da vibração dessas duas pessoas trabalhando. Exatamente. O que se trabalha 18 horas, ele vibra o quê? Sacrifício. Se ele vibra sacrifício, alguma coisa pode chegar fácil para ele? Não. Tudo para ele vai ser complicado. Tudo ele vai ter que se dedicar muito para encontrar resposta, para conseguir resolver. Tudo para ele. Por quê? Porque é o que ele acredita, que valoriza ele. Ele se vê, ele diz para... Não, eu sou um bom funcionário. Por quê? Porque eu trabalho 18 horas por dia. Se ele fosse meu funcionário, eu diria para ele o seguinte: vou mandar você embora. Porque eu não quero ninguém que trabalhe 18 horas por dia. Eu quero que você, em 4 horas, faça tudo o que você tem que fazer e vá embora. Vá viver sua vida. Vá ser feliz. Porque no dia seguinte ele vai chegar cheio de alegria, cheio de energia. Vai fazer o que tem que fazer numa outra frequência, numa outra emoção, num estado de gratidão, de alegria, de abundância. Por quê? Porque ele consegue não só trabalhar, receber, mas ele consegue viver. Ele consegue fazer coisas que antes ele não conseguia. Então, ele tem uma outra frequência. E é essa frequência que eu quero para um colaborador. Entendem? Então, para quem tem um olhar multidimensional, essas pessoas que se sacrificam horrores, elas já não servem mais. Porque elas já vibram numa frequência que já não é mais aceita para nós. Naturalmente. E aí vocês vão ver que isso está acontecendo já no mundo. Quem aí já não viu os empresários reclamando dessa geração Z? Que esse povo
Esses jovens não querem trabalhar a quantidade de horas que a geração antiga trabalhava, não querem ganhar pouco, não querem prisão. Então, o que a gente está vendo nesse momento? A gente está tendo a oportunidade de ver dois paradigmas existindo ao mesmo tempo. E em choque. Por quê? Porque um precisa ser desconstruído para que o outro possa se curar, se restabelecer, né? Então, a gente está vendo que os empresários são os empresários da minha geração, são da geração, qual é o nome? Nem lembro mais qual é a minha geração. Deixa para lá que eu também não vou falar a minha idade, que tem graça isso, né? São os empresários da minha geração, com esses jovens de 25 anos que já estão vindo de fábrica com essa nova percepção que trabalho não é escravidão. Que trabalho tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido. Os velhos moldes não servem mais para esses jovens. São os nossos cristais que chegaram aí. E estão falando, sabe o que você faz com a sua vaga? Fica com ela para você. Que eu não quero. Não quero. Para ganhar essa merreca, eu fico na minha casa jogando videogame. E a minha mãe me banca. Por quê? Porque a gente ainda está oscilando de um paradigma para o outro. Então, a gente está vivenciando os dois extremos. Vai chegar um equilíbrio onde a liberdade do trabalho vai ser uma conquista de consciência, não é uma conquista de CLT. Não estou falando de conquista de CLT. Estou falando da conquista do entendimento do paradigma da liberdade, da graça, para tudo na nossa vida. E aí esse velho formato de trabalho não serve mais, não tem mais lugar. E esse jovem, ele já sabe que dinheiro não está atrelado ao trabalho, porque esse jovem ganha dinheiro na internet, dentro de casa. Ele ganha, gente, 1.000 e poucos reais, que é um salário mínimo hoje, para você trabalhar 8 horas, para você aturar chefe, para você pegar a condução, para você ter que comprar roupa, ter que comprar sapato para ir trabalhar, tem que comer fora, e tem que cortar cabelo, e mulher tem que comprar maquiagem, tem que fazer unha, tem que isso, tem que aquilo. Para um salário mínimo, esse jovem fica em casa e vende coisinhas, vende bijuteria, vende maquiagem, dá o jeito dele e utiliza a internet como ferramenta, porque 1.000 e pouco ele ganha fácil. Em casa. E vai jogar o videogame dele o resto do dia. Trabalha ali 1, 2 horas por dia. E depois faz o que ele quiser. Você acha que esse jovem vai querer trabalhar igual como nós trabalhamos? Não vão. Porque eles já vêm ancorando esse novo paradigma de liberdade, de desconstrução do paradigma do sacrifício. O que a gente escuta muito pai, né, ou muito expert de internet falando que essa geração não quer nada com nada. São os encostados. Isso é a percepção que se tem diante do padrão antigo. Se você coloca o padrão antigo e o novo realmente parece que são, né, um bando de encostados, que não querem nada com a vida. Mas é porque a lente que está sendo utilizada para observar esses jovens é a lente do velho paradigma. Então, quem tem filhos adolescentes entrando na vida adulta precisa entender essa mudança de programação para vocês não prejudicarem os filhos de vocês.
não limitarem os filhos de vocês. Eles vieram com uma nova configuração, diferente da nossa. A gente está aqui, ó, dia 9 horas da noite estudando. Eles já sabem disso. Conversa com um deles que você vai ver. Eles já sabem. Porque a gente está aqui lutando para aprender. Né? Então, vamos lá. A prisão disfarçada. Valorizamos quem aguenta, quem suporta, quem resiste. E aí, sem perceber, a gente começa a construir a nossa vida e a nossa relação com o dinheiro a partir desse mesmo código vibracional. Certo? Tem que ser difícil. Como isso impacta a nossa liberdade financeira? Se você aprendeu que só é digno quem sofre, então a leveza financeira vai soar como uma ameaça à sua identidade. Porque é aquilo que você viu seu pai, que trabalhou igual, né? Não tinha descanso, trabalhava, chegava tarde em casa. Quantos pais aí contam que só via os filhos no final de semana? De tanto que trabalhava. Pais que tinham mais de um emprego. Né? Então, isso fez parte da nossa identidade. Quem a gente se reconhece. Por isso que é importante entender a profundidade dessas informações. A necessidade de desconstrução de tudo isso. Então, vamos lá. Você pode fazer o quê? Se sabotar, complicar, perder o que ganha, porque, no fundo, acredita que dinheiro fácil não é honesto, sucesso sem esforço não é merecido, e quanto mais difícil for, mais valor você tem. Não é o campo que rejeita a leveza, somos nós que inconscientemente rejeitamos. O campo só responde com a nossa frequência, tá? Como o sacrifício serve ao sistema. Qual é a palavra? Controle. O padrão do sacrifício é uma engrenagem sofisticada do sistema de dominação psicoemocional. Uma humanidade que acredita que precisa sofrer para merecer. Ela não questiona, ela não deseja livremente, não acessa o seu fluxo criativo e se sabota na manifestação. Gente, o sistema não precisa fazer nada. Você faz tudo. O sistema não mexe uma palha para impedir você de prosperar. Você faz isso para o sistema. Por conta do paradigma do sacrifício. A quem interessa o sacrifício como padrão coletivo? Né? Uma população ocupada demais para despertar, cansada demais para se rebelar, endividada demais para escolher, culpada demais para receber. Certo? Gente, ontem eu fui fazer compras. E eu parei e precisei trabalhar com a minha frequência quando eu vi o preço do pó de café. R$80 o quilo do café. Simples assim. 80 conto. Aí eu falei, gente, como eu sou abundante. Olha, eu vou levar 1 quilo de pó de café para casa. Então, esse padrão de sacrifício, né, ele já está entranhado em nós enquanto consciência coletiva. E isso serve para o sistema lindamente. Porque, através do sacrifício, todas as engenharias sociais são abastecidas. Por que a gente não aprende a lidar com dinheiro na escola?
Porque a escola, ela foi projetada para criar escravos. E não pessoas livres e prósperas. As escolas dos milionários, dos filhos dos milionários, ensina eles a lidar com dinheiro. As escolas públicas, nem pensar. Nem pensar. Não, a criança nem repete mais. Ela só vai, do jeito que der. Vai. Por quê? Porque no final, o que sai da escola? Massa de manobra. Mão de obra barata. Simples. Pessoas sem capacidade de pensar fora da caixinha. Pessoas manipuláveis. Que se eu digo, vem para cá, se ela estiver olhando todo mundo indo para cá, ela vai para cá sem reclamar. Entendendo que o único lugar que ela tem para ir é para o lado de cá, junto com todo mundo. Ela não questiona. Certo? O campo morfogenético e o sacrifício. O campo morfogenético é como o HD energético da espécie humana. Ele armazena formas de pensamento dominantes e influencia as percepções, decisões e experiências a partir das frequências coletivas estabilizadas. Quando o sacrifício domina, o prazer é visto como suspeito e a dor como natural. Vocês reconhecem isso na vida de vocês? Sim, né? Muito que bem. Então, vamos lá. Efeitos coletivos do velho paradigma. Uma humanidade desconectada da sua soberania energética, que vive para sobreviver e não para criar, que se sente indigna da leveza, do prazer e da abundância. Quem lucra com isso? Alguém tem que estar ganhando. Quem é que ganha com tudo isso? Sistemas religiosos baseados na culpa. Estados que controlam pelo medo. Instituições que promovem, que exploram, né, a produtividade acima do bem-estar. Egrégoras que se alimentam da dor coletiva. Certo? O que representa o paradigma da graça? Então, nós exploramos mais um pouco do paradigma do sacrifício, certo? Olhamos mais profundamente para esses aspectos. Agora, a gente vai começar a analisar esse novo paradigma que está chegando, para que a gente possa ancorá-lo. A graça, ela representa uma mudança radical na matriz de percepção do campo morfogenético da humanidade. A gente está falando que cada um de nós que ancora esse novo paradigma vai gerando uma onda moduladora nesse campo morfogenético. Lembra da história do centésimo macaco? Lembram, sim ou não? Beleza. Então, vai chegar o momento de que o centésimo humano, né, ali, quando estiver ancorado também o novo paradigma, esse novo paradigma será o código-fonte da consciência da humanidade encarnada. Então, vejam a responsabilidade do nosso trabalho. A gente não tá, isso não se trata só de um ajuste na nossa vida pessoal, da nossa vida como seres individuais, mas é a partir da nossa vida como seres individuais para o campo coletivo. Certo? Então, é o fim de um ciclo de dor como caminho, luta como valor e sacrifício como ferramenta de validação. É a transição para uma nova realidade, leveza, sintonia e soberania.
a graça como o novo código. Graça não é privilégio. E eu vejo que muitas pessoas associam a graça a receber um benefício, receber um privilégio, e não como um estado natural da vida. Então, lembra que eu perguntei para vocês na semana passada? O que é graça para você? A gente teve respostas. Quando a vida me dá alguma coisa que eu gostaria muito de receber. É uma dádiva. É um privilégio. Não, não é. É um estado natural. A graça é um estado natural. É um estado de ser. É uma lembrança vibracional de que a gente não precisa mais sofrer para evoluir. Não evoluir enquanto seres, mas evoluir enquanto egrégora no planeta Terra. Ela ativa liberação da culpa. Então, entendam que essas ativações que a gente está fazendo das pontes de graça estão liberando todos essas frequências, essas crenças que estão enraizadas dentro de nós. Então, é natural que durante essas semanas de ativação, a gente tenha dinâmicas com essas questões que estão sendo mexidas, para que a gente possa mudar a percepção que a gente tem delas. Então, é liberação da culpa, a permissão para receber, soberania energética, prazer como expressão da alma e confiança no fluxo. Eu não falo para vocês, gente, só confia na vida. Confia que na hora que você for baixar o pé, o chão vai estar lá. É a confiança no fluxo. Quando você confia no fluxo, você não tem medo. Você não duvida. Você não descria. Você não cria efeitos não naquilo que você está trabalhando. O paradigma da graça no coletivo. Ele representa o fim da cultura da exaustão. A dissolução da lógica da escassez. Gente, eu não vejo a hora de viver nesse planeta com esse novo código-fonte instaurado. É tudo aquilo que a gente sonhou e muito mais. Então, vejam, não vai ter mais ninguém exausto, trabalhando até morrer. Você trabalha porque você quer contribuir com o coletivo e não para se sustentar. Porque o universo, ele já traz para você tudo aquilo que você precisa. Então, a gente começa a desassociar trabalho de dinheiro. Porque eu falo para vocês, trabalho não precisa vir, perdão, dinheiro não precisa vir do trabalho. Quantos de vocês aí conseguem se ver ganhando dinheiro todos os dias, de forma leve e fluida, sem precisar trabalhar? De verdade. Quantos de vocês conseguem acreditar que isso é possível para vocês? O dinheiro simplesmente brota. Pois é. Se eu não acredito, eu não vivo. Eu não experimento. Então, a gente vai mudando a forma como a gente se relaciona, não só com o trabalho, mas também com o dinheiro, com a liberdade para viver nesse planeta. Tá? Elevação do senso de merecimento. Hoje eu mereço se eu me esforço. Se eu me esforço, eu mereço. Se eu não me esforço, eu não mereço. Eu mereço por existir. Eu não preciso fazer mais nada. Só existir. Vocês conseguem ancorar que vocês merecem só porque vocês existem? Que vocês não precisam fazer mais nada para merecer? Basta, respirou, merece. O que você quiser. É fácil de acreditar? É fácil de ancorar?
É fácil de sentir? Pois é. A reorientação da ação, da reação compulsiva à criação consciente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Você quer mais ligação do que isso aqui? Gente, o campo, ele é foda mesmo. Ele, quando ele quer trazer a mensagem dele, ele deixa claro aquilo que ele quer dizer. Aqui é exatamente a carta do arquétipo da força. Parar de agir de forma compulsiva, automática, permitindo que as emoções dominem vocês, para a ação através da consciência, aonde vocês dominam as emoções. Vocês escolhem como vocês querem responder ao que está acontecendo. Certo? Ativação da nova Terra, onde a transformação se dá pelo exemplo e não pela dor. Certo? Comparando os paradigmas. Então, o velho paradigma. Nada vem fácil, o sucesso precisa doer, culpa ao receber, medo da leveza, orgulho da resiliência. Gente, eu chego a ter urticária quando falam, precisa ter resiliência. Minha vontade é de sair correndo. Não tem que ter resiliência nada, porque você não precisa sofrer. Só precisa de resiliência quem quer sofrer. Quem escolhe o sofrimento, que aí sofre, cai, levanta, cai de novo, levanta, cai 200 mil vezes e levanta. Mas por que você precisa cair 200 mil vezes? Por que você escolhe isso? Não entendi qual é a bagaça. Se eu posso escolher uma outra coisa, aprender de uma outra forma, experienciar de uma outra forma, por que eu vou escolher cair? Não faz sentido, né? E aí, como resultado do velho paradigma, a gente tem a desconexão da intuição, a criação pela escassez, a ação por medo e a busca por validação externa. O meu fardo é leve. Não existe fardo. Que fardo? Você que escolheu botar fardo aí em cima. Não tem fardo. Mas se você acredita que existe fardo, ele está aí. Entendeu? Não importa se ele é leve ou pesado, Marcelo. Ele existe. Ele existe. Tá? E aí a gente tem um novo paradigma. É seguro para prosperar com paz. A gente pode crescer sentindo prazer, se divertindo. A gente tem permissão interna para fazer o que quiser, para ser o que quiser, para desejar o que quiser. A gente tem alegria como fonte criadora e confiança no fluxo. Bem diferente um paradigma do outro, né? E aí, como resultado, o novo paradigma, o que a gente tem? Intuição como guia, abundância natural, alinhamento entre ser e fazer e cocriação consciente, que é o que a gente busca a todo tempo. Cocriar de forma consciente e intencional, né? De forma natural, né? O que é necessário para essa transição de um paradigma para o outro, né? Consciência. Perceber que o sacrifício é aprendido, ele não é natural. Sacrifício não é natural. Nada que faça você sentir incômodo é natural. Porque o natural é se sentir bem, é se sentir fluido, é se sentir abundante. Isso é natural. Qualquer coisa diferente disso é antinatural. Foi aprendido, foi desenvolvido, certo? Então, a escolha é vibracional. A gente vai aprender com o arquétipo da força e decidir não sofrer mais para merecer. Ok? Desprogramação ativa. Modulações, práticas energéticas e cura emocional, que é o que a gente faz aqui.
né? Reposicionamento diante do prazer. Parar de se punir por sentir leveza ou por desejar a leveza. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Durante muito tempo, eu trabalhei muito. Eu era desses doidos de 18 horas de trabalho. Eu tinha padaria. Eu acordava às 5 da manhã e ia dormir 11, meia-noite, morta com farofa, né? Então, eu trabalhava muito. E eu comecei a perceber, de alguns anos para cá, quando eu comecei a navegar mais por esse universo do autodesenvolvimento, eu comecei a perceber que como eu trabalhava em casa, eu poderia me dar o luxo, por exemplo, de assistir uma série com os meus filhos. Porque eu que organizo meus horários, eu trabalho em casa, então eu podia fazer. E ao mesmo tempo que, uma segunda-feira chuvosa, um friozinho, eu ia para debaixo da cama com as crianças para assistir uma série, aquilo ficava na minha cabeça, uma sensação de culpa, de que eu podia estar fazendo isso, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa que não estar ali fazendo nada. Porque, para mim, na maluquice da minha cabeça, eu estava perdendo tempo, deixando de fazer alguma coisa para estar ali com os meus filhos à toa. Quando eu percebi esse padrão, eu falei, o quê? Mas que loucura é essa? Não. Primeiro, não tem nada mais importante que os meus filhos. Estar com eles é um privilégio que eu me dei. Quando eu disse, não, eu vou organizar a minha vida para trabalhar em casa porque eu quero estar mais com os meus filhos. Eu organizei para isso. E agora eu sinto culpa porque eu acho que eu deveria estar trabalhando e não estar com eles em 1h30 de uma série ou de um filme, de alguma coisa assim. E era uma dor, uma sensação muito ruim de que eu tinha que estar fazendo alguma coisa útil, profissionalmente falando, né? Então, eu percebi o quanto esse padrão estava inserido ali no meu inconsciente e me julgando cada vez que eu desejava leveza e diversão. Toda vez que eu desejava leveza e diversão, esse padrão vinha, não, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Você não quer uma vida melhor? Como é que você quer uma vida melhor se tremenda segunda-feira você para de trabalhar para assistir um filme? Entendem? Como é que ele funciona dentro da gente? Esse é o meu exemplo, mas vocês vão encontrar aí na vida de vocês isso falando para vocês que vocês deviam estar fazendo. Se vocês param para se divertir, vem a autocobrança, o julgamento, a culpa, né? Ou alguém aparece falando uma gracinha, né? Os amigos, né? Aparece, ué, não vai trabalhar não? Tá rico? Ganhou na Mega Sena? Tem boleto para pagar não? Né? Já para deixar claro a nossa culpa, né? Os nossos espelhos aparecem para deixar claro isso para gente, né? Então, vamos lá. A gente está quase acabando. O campo coletivo como desafio. Mesmo quem desperta pode ser puxado de volta. Olha isso, gente. O coletivo ainda enaltece o sofrimento. O campo coletivo é denso e magnético. Exige prática constante para não recair. Estado de presença. Todo o tempo. Porque senão a tendência é a gente voltar a reverberar com o campo. Certo? O que sustenta a nova frequência. Então, o que a gente precisa fazer para continuar reverberando ou para começar a reverberar
nessa nova frequência, nessa nova consciência, porque a graça é uma consciência. Vocês perceberam isso? Quando a gente fala da graça, a graça é uma consciência que está disponível para nós agora. É um código que se manifesta através de uma consciência, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Reforço contínuo da sua escolha. Eu escolho viver através do paradigma da graça. Então, crie o seu mantra. Quando acordar, abrir os olhinhos de manhã, antes de levantar da cama, eu escolho me conectar com o dia de hoje através da consciência da graça. Eu vou ver a graça em tudo o que me acontece hoje. Eu vou buscar a graça em todos os acontecimentos do meu dia. Em todas as conversas, em todas as imagens, em todas as parcerias, seja o que eu estiver fazendo, eu escolho olhar com os olhos da graça. Conexão com egrégoras alinhadas. Estamos aqui. Certo? Limpeza energética de lealdades antigas. Estamos fazendo. Está no campo a limpeza, né? E estamos fazendo a ativação. Então, outra coisa importante. Eu estou ativando no campo do grupo a ativação Pontes de Graça também no formato informacional. Tá? Para reforçar. Ok? Então, a ativação de novos códigos, como a ativação Pontes de Graça, que ativa na nossa anatomia, na nossa malha de calibração, esses novos códigos, que são os códigos dessa consciência, para que a gente possa ancorar mais dela. E isso eu já vou aproveitar para fazer o convite para vocês. No último sábado desse mês, se eu não me engano, é dia 31 de maio, nós temos a nossa imersão do mês de maio, onde vocês vão saber tudo sobre campo eletromagnético, que eu chamo de malha de calibração. Vocês vão ter um presente que eu preparei para vocês, maravilhoso, que é um processo de cocriação através da malha. Pois é. Tá, gente, tá imperdível, ok? Quem perder é bobo e vai ficar no cantinho do feio. Tô avisando. Não pode. Então, a conclusão. Você não está fazendo uma escolha pessoal. Você está desinstalando um programa coletivo, reescrevendo o campo e abrindo trilhas para que outros também se lembrem. Ser uma ponte de graça é ser um agente vibracional da nova era. E aqui a gente termina a explicação da modulação da semana e a gente termina também a explicação da ativação que vai acontecer quinta-feira agora, às 7 horas da noite, certo? Eu vou parar a gravação agora, só um instantinho.